Guerra máxima em todo lugar o tempo todo, em conexão com a batalha de redistritamento que os republicanos iniciaram. Eu mantenho o que disse. Você pode continuar me criticando por isso. Eu não dou a mínima para a sua crítica. Notícia de última hora. A Suprema Corte da Virgínia está anulando o novo mapa distrital criado para transferir 4 cadeiras republicanas para os democratas. O tribunal atendeu à contestação dos republicanos e a Suprema Corte da Virgínia rejeitou uma medida eleitoral apoiada pelos democratas e aprovada pelos eleitores em julho passado. A decisão afirma que os democratas legislativos não seguiram o procedimento correto ao incluir o referendo na cédula. Isso pode ajudar os republicanos a manter a maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos nas próximas eleições de meio de mandato. Este é um momento importante. Mônica, qual é a sua opinião sobre isso, essa grande vitória para os republicanos, preparando o terreno, estabelecendo o precedente para o que podemos ver em outros estados? Espero que sim e que vejamos essas coisas acontecerem. Muita coisa mudou com a redistribuição dos distritos. Queria ver isso antes das eleições de meio de mandato. Será um grande impulso. Sim, Mark, já discutimos isso antes na redistribuição dos distritos da Proposta 50 na Califórnia. Na época, parecia que os republicanos poderiam ganhar de 12 a 20 cadeiras após o redesenho dos mapas de redistribuição. Isso pode aumentar agora com a Suprema Corte da Virgínia anulando o mapa local. Estimamos que os republicanos podem ganhar até 14 cadeiras, o que contradiz a confiança do líder da Câmara, Jeffries, sobre as eleições de meio de mandato. E esses 14 eram com o mapa democrata na Virgínia, isso mesmo. Isso mesmo. Isso aumentaria, sim, acrescentando 20, muito obrigado. Não será tão fácil quanto sugerem. Mas veja, na guerra da redistribuição dos distritos, eu busco 3 coisas para os eleitores. Eu procuro clareza, consistência e constitucionalidade. E é por isso que isso foi rejeitado, porque a cédula foi redigida de forma injusta. E a linguagem? Acabamos de conseguir uma grande vitória na Suprema Corte da Virgínia, porque, como você ouviu, eles anularam os mapas de redistritamento da Virgínia. Então esse mapa está completamente comprometido. Na verdade, quero ler isso para vocês. E diz aqui, notícia de última hora, em uma votação de 4 a 3, a Suprema Corte da Virgínia anulou o referendo de redistritamento aprovado pelos eleitores no mês passado, que poderia dar aos democratas 5 cadeiras extras na Câmara. O tribunal decidiu que a Assembleia Geral violou a Constituição da Virgínia ao avançar com a emenda que anulou completamente o referendo. Então é isso. Aquele mapa que a Virgínia iria apresentar, que teria uma vantagem de 10-1 para os democratas, 10 democratas contra um republicano, agora foi descartado. Então vamos voltar ao mapa antigo deles, que eu acredito que era um mapa de 6-5. Então é isso. Acabou. Está fora do jogo. Está fora de questão. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque isso é importante. Isso é realmente algo grande. Uma notícia realmente enorme. Então, onde está? Scott Presler, um grande salve para Scott Presler, cara. Se vocês não seguem ele, definitivamente vão lá e sigam. Está aí o arroba dele na tela para vocês. Podem pausar se precisarem. Ele faz um trabalho fantástico para nós, conservadores. Ele disse, estou chorando. Disseram que não venceríamos em Indiana, como vocês sabem. Eu fiz um vídeo sobre isso. Conseguimos em Indiana e arrasamos. Diziam que não ganharíamos na Virgínia, mas vimos aquela grande vitória. Nós juntos como uma família vencemos. Com certeza. E eu iria ainda mais longe. Se quiser voltar para 2024, disseram que o tio Trump não reassumiria o cargo. E vimos ele sendo jogado de tribunal em tribunal, caso após caso. Vimos o nome dele sendo arrastado na lama dia após dia. Vimos balas indo em sua direção e ele permaneceu firme. Ainda assim nós vencemos. Ainda assim nós vencemos. E nós vencemos de novo hoje. Nós vencemos de novo hoje, o que é algo tão bonito. E eu quero mostrar isso da CNN, porque eles tiveram que entrar ao vivo e admitir que sim, os democratas estão completamente acabados agora. Dá uma olhada. Indiana, Alabama e Carolina do Sul podem aprovar seus próprios mapas de última hora em breve. Então, é assim que está a situação das disputas de redistritamento em todo o país agora. Os republicanos miraram em 14 cadeiras extras. Os democratas podem conquistar 6 cadeiras. Isso daria 8 cadeiras a mais ao Partido Republicano, mas há uma ressalva importante.
O fato de republicanos ou democratas redesenharem uma cadeira não garante que ela vá automaticamente para o partido deles. Adoro como todos continuam dizendo isso agora. Só porque foi redesenhado não significa que vai ser desse jeito. Mas eles não diziam isso quando era sobre os mapas da Virgínia, né? Mas é claro, eles ainda estão tentando manter os eleitores deles engajados, claro, porque eles entendem e sabem que não está parecendo bom, e aquele mapa era conservador. Aquele que ela mostrou, pois é provável que a Carolina do Sul redesenhe os distritos. Alabama, eu acredito que ela, Kay Ivey, acredito que a governadora já disse que eles vão fazer isso. Louisiana, acredito que acabou de começar o processo. Então esse mapa é conservador. Ok, é conservador. Em Indiana, eu duvido que eles retomem isso, mas agora existe uma possibilidade, certo? Porque nós simplesmente destruímos completamente esses republicanos moderados. Então eles vão ser tirados do caminho. E então temos outro da Carolina do Sul, outro do Alabama e um ou possivelmente 2 da Louisiana. Eu não sei como os democratas vão sair dessa, cara. Eu realmente não sei. Eles se meteram nessa. Eles realmente se meteram nessa. E eu quero mostrar onde estava. Aqui está. Na Carolina do Sul, o comitê da Câmara aprovou por 7-0 a redistribuição dos distritos antes das eleições de meio de mandato de 2026. O mapa deve prevalecer após a Suprema Corte encerrar a manipulação racial dos distritos. Assim, a Carolina do Sul quase com certeza terá redistribuição dos distritos. E então temos o Alabama, que votou no meio da noite. Os democratas agora estão furiosos em todo o país depois que os senadores estaduais republicanos do Alabama aprovaram à força um projeto de redistribuição de distritos para 2026 no meio de um tornado perigoso, com sirenes tocando. Os patriotas do caramba aprovando isso durante um tornado. Absolutamente lindo. Quero dizer, só isso já me diz que o Alabama provavelmente vai conseguir fazer isso. Esses caras ainda estavam votando enquanto as sirenes de tornado literalmente tocavam. Pode ter um tornado lá fora e eles ainda assim insistem em fazer acontecer. A gente vai fazer isso acontecer. Sabe, isso me mostra que sim, esse mapa vai ser redesenhado. Paul voltou. Não diga que a gente não teve nada desse tipo voltando e tentando ir. Ele não fez a moção para aprovar o projeto de lei quando falamos no intervalo. Era para ir para o intervalo. Tem pessoas que morreram. Então ainda estamos conseguindo fazer isso com as sirenes tocando. Eu adoro isso. Sabe, se ao menos John Thune tivesse esse tipo de coragem. E aqui vai uma atualização da Louisiana. Esta é a Capitólio Estadual da Louisiana, nesta sexta-feira de manhã. O Comitê de Assuntos Governamentais e do Senado inicia hoje o processo de redefinição dos distritos eleitorais para o Congresso após a recente decisão da Suprema Corte. Muitas pessoas vieram para depoimentos públicos, então esse processo já começou na Louisiana. Portanto, não parece nada bom para os democratas, de jeito nenhum. E se quisermos dar um passo atrás, porque se quisermos voltar ao estado da Virgínia, certo, em toda aquela situação, porque eu mesmo estava olhando, estava analisando quantos republicanos gastaram e quantos democratas gastaram, me desculpe, no referendo na Virgínia. E quando você olha para os gastos, era tipo 3-1 a favor dos democratas. Eu fico pensando, cara, por que a gente não está fazendo mais na Virgínia? Bem, talvez, só talvez, os republicanos soubessem que isso muito provavelmente seria derrubado. Porque agora, todo esse dinheiro que os democratas gastaram, que algumas estimativas dizem que chega perto de 100 milhões no total, certo? Não só do Partido Democrata, mas também de dinheiro de origem não revelada, grandes doadores democratas. Algumas estimativas chegaram a mais de 100 milhões no total. Vi estimativas de 60 milhões, mas de qualquer forma, esse dinheiro foi desperdiçado. E isso também são milhões de dólares que eles não vão poder gastar nas eleições de meio de mandato, porque acabaram de torrar boa parte desse dinheiro. Certo! Como disse, eles gastaram 3 vezes mais que os republicanos no referendo da Virgínia,
que foi invalidado. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu tenho trocado mensagens com o pessoal e eles estão dizendo, e essas pessoas são do D-Trips, que sim, isso é um revés, mas eles sentem que, sabe, eles estavam tentando conquistar 4 cadeiras a mais. Provavelmente 2 dessas eles conseguem, especialmente se for uma questão de esperar. Pode ser um ano ruim para eles, pode ser um ano ruim. Mas veja, isso é um golpe. Escrevi uma coluna dizendo que foi ótimo para Hakeem Jeffries, pois ele esteve totalmente envolvido. $38 milhões gastos por um grupo ligado a ele. Obama também estava envolvido nisso. E agora isso é uma grande derrota. E um dos motivos pelos quais a Virgínia também era tão importante era porque os democratas estavam prevendo essa decisão da Suprema Corte. Sim. E agora eles estão completamente fritos. Agora eles acabaram. Eles acabaram, já era. Como diz o ditado, o jogo acabou. Beleza. Quero voltar a isso. Então eles têm um total de 6, enquanto nós temos 15, 16, 17, 18. 17, 18 maybe, right? We've got 17. Contra os 6 deles. Quero dizer, não precisa ser um gênio para perceber isso. São 11 a mais. Então, se a gente conseguir alguma coisa de Indiana, porque agora, veja, Indiana também é importante. O que aconteceu em Indiana é absolutamente enorme, porque eu acho que mostrou que nós, os eleitores desse novo partido republicano, não estamos para brincadeira. Não estamos brincando. Os tempos antigos, quando os republicanos só no nome podiam chegar e fazer o que quisessem, dizendo pra gente o que iam fazer e a gente só tinha que aceitar calado. O que fizemos em Indiana, eu acho que mostra que esses tempos acabaram. Esses dias terminaram. E se conseguirmos fazer o que eu acho que vamos fazer no Texas também, com John Cornyn, isso realmente vai causar arrepios e medo nesses republicanos só no nome. Porque eu vi uma reportagem ontem, se não me engano, dizendo que os Bush e outros ex-republicanos, sabe, da velha guarda, têm doado para John Cornyn. E tentando, sabe, tentando em grupos alinhados com eles e tentando fazer com que John Cornyn ultrapasse a linha de chegada, passe Ken Paxton. Então, se conseguirmos derrotá-los mais uma vez lá, acho que isso realmente vai causar um certo impacto de novo. E eu acho que vai ser o último prego no caixão. Na minha opinião, isso é só um palpite meu, certo? Só baseado no que conseguimos realizar em Indiana. Apesar de não termos vencido tudo em Indiana, acho que vencemos o bastante lá. Um dos poucos que passou raspando, acho que só conseguiu porque as outras 2 pessoas da chapa tinham o mesmo nome. Então provavelmente confundiu muita gente quando entraram na cabine e ficaram tipo: espera, qual dos Williams é a pessoa certa? Eu esqueci. Sabe, então meio que dividiu o voto entre, sabe, os dois eu esqueci qual era o nome. Vou só dizer Williams, certo? Então isso dividiu o voto e esse outro republicano só no nome conseguiu, sabe, passar raspando. Se isso não tivesse acontecido, teria mais um republicano só no nome fora do páreo. Então, cara, eu acho que coisas assim são extremamente importantes, especialmente hoje em dia, quando você tem pessoas como John Thune, que basicamente tomou conta do partido e está tentando empurrar ele para uma direção completamente diferente da que a gente queria seguir. Enviar uma mensagem assim é extremamente importante. E eu acho que a gente precisa continuar fazendo isso no Texas também, com Lindsey Graham também. E hoje nós vencemos de novo. Vencemos de novo. Maravilhoso. Pessoal, deixem seus comentários. Me digam o que vocês pensam e suas opiniões. As eleições de meio de mandato parecem favorecer nosso lado. Deixo uma última mensagem e gostaria de ter dito isso logo no começo. Nada disso importa se a gente não comparecer e votar. Ainda precisamos comparecer. Tudo isso parece ótimo. Parece fenomenal, mas ainda precisamos comparecer e votar. Certo? Compareçam nas eleições de meio de mandato. E também compareçam nas primárias. Há muitas primárias que ainda estão por vir, então certifique-se de comparecer nas primárias também, certifique-se de comparecer nas eleições de meio de mandato. E parece que, se conseguirmos fazer isso, vamos realizar algo que só foi feito 3 vezes nos últimos 100 anos. Este ano está parecendo ser a 4ª vez em que o partido no poder permanece no poder. Paz e amor. Estou indo nessa.